O tema da minha mensagem hoje é: qual é a sua pergunta da vida? Hoje, qual é a pergunta que você anda perseguindo e gostaria de ter uma resposta? Interessante que todo ser humano ele tem perguntas que envolvem a vida dele e que faz ele buscar, né? Como é que eu soluciono essa questão no meu trabalho? Como é que eu avanço? Como sou salvo? Uma das perguntas que muito envolveu a minha vida na caminhada é: como é que eu posso ser salvo? E aí me foi apresentado a salvação e encontrei. Aí eu comecei a me perguntar: como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? Como é que isso funciona? E deu um tempo, logo eu fui batizado no Espírito Santo. Teve uns dias que eu comecei a perguntar: mas como é que eu tenho certeza da minha salvação? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou romper? Vou ter a certeza da minha salvação? E aí o Senhor me ministrou e me deu resposta e me deu uma convicção no coração inabalável, que me dá descanso e alegria. Eu tive perguntas como: com quem que eu vou casar? E até eu descobri que era a Silvia, levou um tempo buscando. Nós temos muitas perguntas que nos envolvem e a resposta está num texto para você e para mim e que mostra o caminho. Como é que é esse caminho? São como que 3 passos simples para você encontrar toda e qualquer resposta que você precisa. Você gostaria de conhecer esses 3 passos? Eles são, você conhece eles, só que vamos revivê-los hoje no nosso coração. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Eu estou lendo em Gálatas, muitos estão acompanhando, né, a leitura de Gálatas. Hoje nós estamos em Gálatas, capítulo 2. E Paulo ele tinha umas perguntas muito sérias com relação à igreja dos Gálatas. Gálatas era uma região mais para o norte da Turquia, hoje Turquia, né? E o evangelho tinha sido pregado para eles e eles se desviaram, eles entraram por uma outra rota. E ele faz uma pergunta aqui já no capítulo 3, no capítulo 3, quem que encantou vocês? Quem que enfeitiçou vocês? Quem que, como é que diz a tradução aqui, quem que confundiu vocês na caminhada de vocês? Vocês viram o meu evangelho, eu preguei para vocês, e vocês entraram em caminhos confusos. E muitas vezes isso é um pouco da história da igreja. A pessoa começa bem, ela caminha bem com o Senhor Jesus, e de repente ela ouve uma coisa diferente que é do evangelho, e ela se desvia, e ela fica confundida. E às vezes, se nós olhamos até para as próprias redes sociais, elas podem nos enfeitiçar, nos encantar com aquela beleza. É só coisa boa, eu quero viver aquela vida. E não é possível que eu esteja passando dificuldades, porque todo mundo só passa bem e eu não passo tão bem. Às vezes ouvimos alguma mensagem que a princípio nos agrada na autoajuda, e de repente nós vimos que nós ficamos vazios no processo, e aquilo como que nos fascinou, como que nos encantou, que nós ficamos: uau, o que é isso? E nós descobrimos que no final a resposta era uma morte, não era mais vida em Deus. E Paulo ele coloca aqui, Gálatas 2, no versículo 19 e 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O evangelho da salvação de Cristo Jesus havia sido pregado ao povo dos Gálatas. Eles haviam reconhecido seu pecado, sua rebelião diante de Deus, haviam reconhecido que eram pecadores,
e que precisavam da graça de Deus para a sua salvação. E eles aceitaram isso. E por terem aceitado ao Senhor Jesus, eles começaram a viver num relacionamento íntimo com Ele. Mas de repente veio uns outros pregadores, e que eles tinham entendimento que você precisava guardar a lei. E a lei, ela é boa, ela é santa, para ser salvo. E aí que estava o veneno. Para ser salvo eu preciso receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Entender que Ele morreu por mim e que Ele ressuscitou, e eu declaro com a minha boca: Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Só que de repente diz: não, para você ser salvo, você precisa guardar o sábado. Você precisa comer a comida kosher, que eles chamam, né? A comida que é consagrada a Deus. Comidas especiais que são... Você precisa... E aí sim você vai ser salvo. Você precisa ser circuncidado se for homem. E aí sim você realmente vai ter a vida no Espírito. E as pessoas então, elas queriam isso, todos nós queremos. E aí começaram a se aplicar as leis, as leis do Antigo Testamento, e voltaram atrás antes da salvação em Jesus. Que pelo esforço próprio você é abençoado por Deus. Pelo esforço próprio você conquista, você recebe a revelação da parte de Deus. Pelo esforço próprio você... tem experiências mais profundas em Deus. E Paulo, ele diz, faz 3 perguntas. Vocês começaram bem, mas o que aconteceu com a fé de vocês? Vocês estavam no fogo e de repente isso murchou. Outra pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo foi pela fé ou pela obra da lei? Foi por ouvirem a pregação da fé que vocês acolheram, aceitaram e foram cheios do Espírito Santo? Foi assim? Ou foi porque vocês obedeceram a essas leis e aí vocês receberam o Espírito Santo? E a pergunta é: como vocês cresceram espiritualmente? Não foi pela fé? Como é que vocês estão retrocedendo na caminhada de vocês? E aí Paulo coloca o exemplo dele nesse texto aqui. Ele questiona no primeiro, no segundo capítulo, ele até demonstra uma certa indignação com a igreja, porque ele até diz: amaldiçoado seja quem pregou outra coisa para vocês. Ele está muito irado mesmo. Como é possível vocês se desviarem tão rápido? Entendendo que a salvação é dado de presente, é uma justificação. Vocês são declarados justos ao crer no coração que Jesus é o Senhor e confessar isso com a sua boca. E Paulo diz: primeiro, na minha vida foi assim. Eu estou crucificado, estou morto para a minha própria vida. Eu entreguei a minha vida totalmente ao Senhor Jesus. Segundo, ele diz: se estou morto, logo já não vivo mais eu. Não vivo mais pela minha força. Não vivo mais pela minha habilidade, pelo meu entendimento e capacidade, pelos meus exercícios. Não vivo mais eu. E o terceiro que ele diz agora, ele diz: Cristo vive em mim. E Ele vive agora por meu intermédio. E aqui você tem os 3 passos para toda e qualquer pergunta que você tenha na sua vida. Eu vou repetir eles várias vezes, você vai saber eles de corzinha. Esses 3 passos lembram muito o batismo. E o batismo, ele é uma imersão. E em cada uma das perguntas que nós temos, nós precisamos ter um batismo. Ter uma imersão em Deus. Como é que acontece essa imersão? Primeiro, os 3 passos do batismo. Eu preciso morrer. Eu preciso ser sepultado, e aí eu renasço para uma nova vida em Cristo, amém? É isso que nós celebramos há algumas semanas atrás aqui no batismo. As pessoas, eu fiz isso aos meus 14 anos, você fez na sua idade, você não fez ainda, por gentileza, aplique o seu coração, faça as suas perguntas e entenda esses 3 passos.
eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso ir para o sepultamento, que é mergulhar nas águas, que é o exemplo mais vívido assim para nós, né? E eu saio das águas e eu ressuscito para uma nova vida. O batismo, o Senhor Jesus inclusive disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho e façam discípulos. Como é que eu faço um discípulo? Batizando e ensinando, levando o meu discípulo a ter uma experiência de imersão em Deus, e depois que ele teve a experiência, eu vou dar um entendimento para ele, vou ensinar ele, isso aconteceu por isso, por isso, por isso, esses são os caminhos. A experiência, nesse texto de Mateus, ele vem primeiro, para que depois você tenha o entendimento dos caminhos de Deus. Então sempre vem em primeiro lugar a obediência, a orientação, e depois vem o entendimento na nossa caminhada. Dificilmente, pode acontecer, dificilmente Deus explica todas as coisas para você. Agora eu entendi, então agora eu aceito. Não, daí você não precisa de fé. Aí você está seguindo na razão, daí não precisa de fé. A fé é quando você toma por verdade o que lhe é dito, por exemplo, o batismo, você aceita e recebe isso na sua vida e você obedece. E isso se aplica com todas as nossas perguntas. Eu preciso entrar num processo de morte, de sepultamento, que é meio macabra essa conversa, né? E daí depois para experimentar a ressurreição, a vida, a resposta que vem da parte de Deus. As perguntas que muitas vezes nós temos, como é que eu já citei, como é que eu consigo alcançar a salvação em Jesus? Talvez você tenha algumas perguntas em relação a hábitos. Como é que eu venço esse hábito de falar dos outros, da fofoca? Como é que eu me livro de pensamentos suicidas? Como eu me livro do amor ao dinheiro? Eu sou muito apegado, quero coisas, quero ter. Como é que eu me livro da falta de perdão? Ou talvez você tenha perguntas filosóficas, né? Por que estou aqui? O que Deus espera de mim? E eu tenho as minhas perguntas que Deus tem prazer em responder. Como eu consigo vivenciar o que Cristo conquistou por mim? Ele conquistou a vida, uma vida de paz. Ele conquistou por mim a sabedoria que vem do alto, de ter as soluções que eu preciso. Ele conquistou por mim a harmonia de vida, a harmonia comigo, a harmonia com meus irmãos, a harmonia dentro do casamento, na família, com a minha parentela. Ele conquistou isso para mim. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo, ter uma experiência com o próprio Espírito de Deus? Como é que eu cresço no meu entendimento das Escrituras? Como é que eu percebo a revelação da própria palavra de Deus? E a resposta, eu preciso entender esses 3 passos, praticá-los na verdade. Eu preciso, e a igreja muitas vezes ficou mais no primeiro passo, e talvez entrou no segundo passo. E aí o cristianismo fica mórbido, né? Porque você fica tratando com morte, tem que morrer, tem que entregar. Mas esse é o passo mais ligeiro do negócio. Tanto que quando a gente vai ali mergulhar a pessoa no batismo, a gente não fica segurando lá, contando até 10, né? Para ver se... É rápido o processo. Assim na nossa caminhada também, essas questões elas são rápidas, porque o que realmente traz o sustento é a ressurreição, a vida que Deus quer manifestar em nossa vida. Cristo é em nós, como ele diz aqui, a vida que eu vivo agora, vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, os passos são os seguintes, aí você já memorizou, né? Paulo diz, eu morri para mim mesmo. Quer dizer, quando eu me deparo com uma coisa que eu gostaria de ter uma resposta, eu preciso chegar ao ponto de dizer, eu não consigo e eu não tenho a resposta. Às vezes nós dizemos assim, não, deixa o Beck aqui que eu resolvo. E a gente vai até chegar ao ponto da morte. Diz, eu não consigo.
Então, em vez de ficar tentando por si mesmo, se esforçando e jejuando e fazendo para que eu consiga o que eu quero, é melhor já morrer. É melhor já dizer, eu não consigo, Senhor. Eu já abro mão. Como é que eu vou romper? Eu já abro mão. Eu não consigo e eu não tenho a resposta. Quando o meu pastor me perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, eu já compartilhei com ele o entendimento que eu tinha. E aí ele não me adiantou, daí demorou 2 semanas para que eu tivesse a resposta. Eu disse, pastor, eu não entendo. Eu só sei que eu preciso, não estou entendendo. Por gentileza, ora por mim. Eu morri para mim no meu entendimento, no que eu achava, no que tinham me ensinado. Eu estava confiando no meu pastor e sabia que ele tinha a resposta e ele me abençoou. Aí o sepultamento, que é o processo da entrega da aflição, da entrega da pergunta. E a ressurreição é, então, o momento em que a vida de Cristo se manifesta em mim e eu experimento o que Deus tem para a minha vida. Então, a vida de Cristo, sem esses 2 primeiros, nós não temos o terceiro. Nós não podemos queimar processos, nós precisamos entrar nos processos de Deus. Eu preciso romper com os primeiros 2 para que o terceiro passo, o poder da ressurreição, a resposta que eu preciso, a nova vida, ela venha em resposta para com a minha vida. Em Gálatas, um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, quando ele vai falando da vida do Espírito, ele diz assim, ande no Espírito. E isso é andar no Espírito. Quando você não anda pela sua razão, mas você anda segundo o Espírito. Segundo o Espírito, ele te leva à entrega, ele te leva a depositar diante de Deus a questão, para então receber dele a resposta e o entendimento que você e eu precisamos. Eu não sei por que isso para nós é tão difícil e é tão desafiador nós conseguirmos dar esses 3 passos. Nós somos treinados nós temos que mostrar força, nós temos que dar o entendimento, nós temos que ter a resposta. E às vezes, como pastor, você quer dar resposta para todas as perguntas, e a melhor resposta que eu posso dar, eu não sei. Mas eu sei quem sabe. Então vamos morrer e vamos sepultar isso e vamos esperar o falar dele. E quando nós recebemos o falar dele, aí nós experimentamos o que a Bíblia fala tantas vezes do poder da ressurreição. E em Gálatas ele diz, ande no Espírito e jamais satisfareis os desejos fortes da carne. E eu acho muito forte, jamais. Os desejos egoístas não vão ter chance nenhuma, porque o morto, ele não reage se ele é ofendido, não é assim? E se eu me ofendo com alguém que dá uma palavra, o que é sinal? Que eu não morri. Eu preciso morrer naquela área. Se eu me irrito demais numa situação e eu quero me justificar, é sinal de que eu tenho um direito que eu não entreguei para Deus ainda. Eu preciso entregar para Ele, eu preciso morrer para Ele. Jesus, subsistia na forma de Deus e Ele não considerou a forma dele como usurpação, que estavam tirando algo dele. Ele abriu mão e se tornou um ser humano como nós. E como ser humano ele não veio aqui botando banca, né? Eu sou filho de Deus, agora o negócio é o seguinte, eu trouxe aqui o meu exército, não. Ele veio como ser humano, se humilhou como ser humano, viveu na limitação de um ser humano, ele não viveu na capacidade divina que ele tinha, ele morreu para essa capacidade divina, ele viveu como ser humano, como você e a mim, se submeteu ao Espírito Santo de Deus, se submeteu ao que Deus falava para ele, e assim ele experimentava, e tudo que ele fez foi praticando esses 3 passos. Ele mesmo praticou esses 3 passos. Morreu para si, sepultou o que ele achava e ouvia da parte de Deus o que Deus falava com ele. E a vida cristã, ela se torna muito interessante quando a gente começa a praticar esses 3 passos. Também em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito não é algo que possa ser misterioso, no sentido assim de essas coisas do Espírito, não tem nada a ver.
Quando você vive segundo o Espírito, você vive numa consciência do mundo espiritual e a consciência do falar dele com a sua vida, que ministra a sua vida em todas as suas decisões. Então, como é que eu trabalho a pergunta da minha vida? Primeiro, reconheça a sua incapacidade de manifestar o que Deus tem para você. Eu queria muito casar. E nós estamos aí vivendo dias em que o final dos tempos é uma conversa muito forte, né? Israel, considerado o relógio de Deus sobre a face da terra. E o que acontece com Israel, no físico, espiritualmente acontece na igreja. Se você ver os paralelos, a ofensa que tem havido na vida contra a vida da igreja, o falar mal contra a igreja, é uma expressão muito forte, né? A luta para destruir a vida da igreja, a vida comum da igreja, é idêntico ao que acontece ali com Israel. É muito estranho para nós, né? No nosso entendimento, nos nossos valores, um guerreiro ir lá pegar crianças e cortar a garganta das crianças. Só de falar nisso, a gente já fica constrangido. Meu querido, minha querida, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, está atrás das crianças. E quer confundir as crianças. Esses são dias que nós precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos projetos pessoais e sentar no tapete da casa e brincar com as crianças e começar a conversar com elas. Se um menino de 3 anos já fala, enquanto brinca com Lego, devoção sem distração. O que é coisa preciosa. As crianças, elas são sensíveis às coisas do Espírito. E nós precisamos proteger as crianças. Por que um ataque a idosos? Estava lendo a história de uma senhora de 90 e tantos anos. Simplesmente foi tirada, arrancada do bunker onde é que ela estava, para dar um tiro na cabeça dela. Por que essa raiva? Agora pega espiritualmente da vida da igreja. Como ela tem sido bombardeada, e já não é de hoje que o inimigo fica instigando a luta entre as gerações, né? Para que o mais jovem não pegue a sabedoria do mais velho, para que o mais velho não pegue a energia do mais jovem, a novidade que o mais jovem tem, essa luta. Não, nós somos um só. Amém? Então, nesses dias em que o fim dos tempos está aflorado, e quem é especialista nessa área está fazendo live, torta e direita, está vendendo livro, as pessoas estão interessadas como é que é essa questão do fim do mundo. E até nós estamos essa semana como os pastores das igrejas, né? Estamos lá em 7 pastores, daí o pastor Werner e Karen também estavam junto conosco, estamos lá em 8 casais, e junto com as crianças, a Cida e a Márcia lá capricharam para que a gente pudesse comer bem, né? Até para entrar no regime essa semana. E fomos muito abençoados com o cuidado deles. E aí nós tentamos resolver essa questão do fim do mundo. Como é que você quer crer? Como é que você crê? 2 palavras: vigie e ore. Fique pronto. Se prepare. Fique pronto para a volta do Senhor Jesus. Como é que a pergunta, talvez hoje em dia, sobre como é que é o fim do mundo? Como é que vai ser esse processo do arrebatamento? Como é que isso, como é que aquilo? E aí você vai com a pergunta. E você entrega para o Senhor os medos, as inseguranças, você entrega para o Senhor o querer entender pela razão algumas coisas, você entrega para o Senhor e você entende, quer dizer, primeiro essa declaração, essa consciência, né? Eu não consigo, eu não tenho entendimento para isso. Nem todo o meu conhecimento bíblico me dá uma resposta para isso hoje. Então eu apresento e sepulto isso na presença de Deus. E aí o Senhor começa a falar comigo. Se prepare, porque os dias são breves, os dias são ruins. Mas ore e prepare o meu povo, porque eu estou à porta. E é isso que nós só precisamos saber.
como exatamente vai ser, que dia, que hora. A Bíblia até fala na hora, né? Na hora que a gente não acha. Na hora que eu fico às vezes olhando ao seu redor. Agora acho que é uma hora que ninguém está achando que Jesus vai voltar. Né? E a gente entrega as perguntas ao Senhor. Quando você tem uma pergunta profissional e você quer ter a sabedoria de Deus na sua pergunta, entre nesses passos. Reconheça a sua incapacidade de manifestar o que Deus tem para você. De acessar por si só o que Deus tem para você. E vá então para o passo seguinte, entregue a sua limitação. Quantas e quantas vezes eu faço isso, escrevendo diante do Senhor, esse processo de entrega. Quantas e quantas vezes eu não sabia, né, e ainda, apesar de já ter quase 40 anos de ministério, a gente ainda fica assim na dúvida, e agora, Senhor, o que fazer? Como faz? E eu não preciso ter a resposta em mim. Eu tenho a resposta nele. E aí eu vou lá, escrevo para ele, e ele fala comigo e me dá a resposta. Aí eu experimento o poder da ressurreição e saio animado. Vamos que vamos. Que vai dar certo, né? Então entregue, o segundo passo, entregue a sua limitação. O melhor a fazer, até por escrito isso, para você documentar essa sua entrega, documentar essa questão até da sua própria incapacidade de trazer as respostas, né? Reconhecer isso e entregar isso. E aí você recebe a inspiração do Espírito Santo, ouvindo a voz dele. Aí cheguei no meu tema de novo. De você ouvir a voz dele e ser inspirado por ele e obedecer de todo o seu coração. Talvez você tenha perguntas hoje aqui: como posso revigorar o meu casamento? Às vezes me faço essa pergunta. Festejamos aí 38 anos, mas tem algo novo da parte de Deus. E Deus vai falando para nós, e a gente vive na novidade de vida daí. Quando você se pergunta assim, como posso viver a minha viuvez? Ou estar sozinho, com a melhor intensidade de vida? Você olha para Paulo assim, a gente não entende Paulo, né? Paulo disse, prefiro que se seja como eu, solteiro. Aí você pode se dedicar ainda mais para o trabalho da obra. Mas, cada um na sua, ele diz. Se quer casar, case, não tem problema. Mas a minha preferência é que eu fique solteiro. Como posso resolver a minha questão financeira? Apresente diante do Senhor esses 3 passos. Reconheça a sua incapacidade, entregue a Ele e ouça dEle o falar dEle com você. Como eu posso resolver o meu conflito com X pessoa, com a tal pessoa? Como posso aprimorar o meu trabalho? E às vezes a gente faz mais perguntas. Na igreja a gente de certa forma está acostumado a fazer perguntas de entrega das coisas do passado, mas aqui está diante de nós o seu futuro. Qual é o passo que eu preciso dar hoje? Siga os 3 passos. Reconheça a sua incapacidade de discernir o que vai ser amanhã, o que vai ser semana que vem, o que vai ser ano que vem. Entregue diante dele e ouça dele, né? Um pastor que tenho acompanhado, ele queria saber de Deus a parte financeira, como é que ele podia crescer nessa área. E aí ele entregou todo o processo, fez o processo, e quando Deus falou com ele, sabe o que Deus falou o primeiro passo? Ame sua esposa. Mas o que tem a ver? Ame sua esposa primeiro. Porque você é meu bruto, você é meu cavalo com ela. Você não dá atenção, você não conversa com ela. E se tiver muito dinheiro, vai ficar pior. Então, em primeiro lugar, ame sua esposa. Tá bom. A gente é desse jeito daí, né? A gente quer entender a lógica de Deus. E os caminhos de Deus são superiores, os pensamentos de Deus são superiores. Concluindo, meus queridos, a resposta para as nossas perguntas estão no trono de Deus. E esses 3 passos mostram o caminho para encontrar a resposta e as soluções que precisamos. Amém? Paulo diz assim, né? Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E quando você começa a entender o terceiro passo, a vida da ressurreição é esse viver agora. Cristo vive a vida dele por nosso intermédio. Não sou mais eu, mas é Ele que vive a vida dele por meu intermédio. Veja que precioso isso é para você e para mim. A vida do próprio Deus se manifestando na nossa vida. Eu não estou correndo mais atrás dos meus sonhos, eu estou correndo atrás daquilo que Ele tem para mim. E da vontade dEle. Nós não estamos aqui para viver a nossa vontade, mas a vontade dEle. Toda vez que eu quero viver a nossa vontade, dá ruim. A gente está com os burros na água, que nem outro diz. Não dá, daí nos relacionamentos não vai. Mas quando a vida dEle, que está em nós, começa a fluir, nós vamos experimentar o que a Bíblia diz, esse andar no Espírito, esse viver sobrenatural da parte de Deus. Amém? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Peço que a equipe venha